Olá, boa tarde. Eu sou Wanda Heloísa Ferreira, sou reumatologista e sou também coordenadora da Comissão de Relacionamento da SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia, com as associações de pacientes. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que, no momento, estão nos assistindo e parabenizar a SBR pela iniciativa de fazer essa live dirigida principalmente aos pacientes portadores de doenças reumáticas e seus familiares. Agradecer também à diretoria, a atual diretoria, no nome do nosso presidente, doutor José Roberto Provenza, que está realmente ao lado dos pacientes. Nunca nós tivemos uma diretoria tão presente ao lado dos pacientes, das associações de pacientes. Eu divido essa tarde com a doutora Blanca Helena Bica, que é chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Clementino Fraga Filho e é membro da Comissão de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E também com a doutora Geralda do Nascimento Sá, que é mestre em educação, é psicóloga e diretora técnica do Instituto Grupar de Petrópolis. Muito bem, assim sendo, nós vamos fazer uma breve revisão, tentando esclarecer alguns pontos, e depois o mais importante será o debate com todos vocês. Então, iniciando, nós vamos falar um pouco e compartilhar esse enfrentamento da Covid-19 com vocês. O que é o coronavírus, né? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções, basicamente e mais nitidamente infecções respiratórias. Foi detectado em dezembro de 2019 um novo agente dessa família, que é o SARS-CoV-2, que foi identificado na China e que provoca, esse novo agente, ele provoca a doença chamada Covid-19. E quais são os grupos de risco para essa doença? Ela atinge ambos os sexos, e em alguns trabalhos a gente vê uma leve preferência pelo sexo masculino, em outros trabalhos mais para o sexo masculino, mas basicamente atinge os dois sexos. A idade é preferencialmente entre 40 e 60 anos, porém, nós sabemos que aquelas pessoas acima dos 60 anos, eles têm uma maior chance, não só da doença também, mas principalmente das complicações. E as nossas crianças e os nossos jovens? Nós sabemos que, atualmente, estão surgindo casos, e casos bastante importantes, nessa faixa etária mais jovem, e, para isso, nós temos aqui a doutora Blanca, que vai nos esclarecer muito sobre isso, sobre a gravidez, sobre a amamentação, e tirando todas as nossas dúvidas. E quais são, nesse grupo de risco para complicações, que são os mais idosos, preferencialmente nós temos que ver em relação à presença das comorbidades. E que comorbidades são essas? Vocês já têm visto muito pela mídia, apenas para ressaltar, que são as doenças cardíacas, a presença de diabetes, a hipertensão, doenças respiratórias, câncer e obesidade. Então, o paciente acima dos 60 anos que tem alguma dessas situações, eles têm uma maior chance de complicação. Então, se você está nessa faixa de risco,
qualquer agravo de uma dessas situações deve procurar o serviço médico. E quais são os sinais e sintomas? Isso também a mídia já esclareceu muito para vocês, mas o que acontece é que é importante frisar que as pessoas, na sua maioria, elas podem estar infectadas pelo coronavírus, porém não desenvolverem a síndrome clínica. Isso é muito importante, e daí porque a gente está se batendo muito no distanciamento social, porque até 80% das pessoas podem estar contaminadas e sem a doença clínica, né? Agora, se você está sob uma imunossupressão leve, aí sim nós temos que também considerar, ter algumas considerações em relação à doença e em relação ao paciente, que é muito importante, avaliar sempre a presença de comorbidades, e já que é uma imunossupressão leve, a gente pode considerar também redução de dose ou interrupção ou espaçamento de doses. E se o nosso paciente não está sob um regime de imunossupressão, o risco dele ser contaminado e desenvolver a Covid-19 é semelhante ao da população em geral. E o que a gente considera um alerta em vermelho de imunossupressão moderada alta? É o uso de corticoide acima de 20 miligramas nos pacientes, de prednisolona ou equivalente, ou o paciente que está em uso de pulsoterapia, em uso de biológicos, e esses pacientes a gente tem que estar sempre alerta em relação à evolução deles. Imunossupressão leve seria o paciente em uso de metotrexato, numa dose equivalente a 20 miligramas por semana ou menos, o uso de leflunomida, o uso de glicocorticoides abaixo de 20 miligramas, e o sinal verde seria para aquele paciente que não está sob imunossupressão, que é aquele paciente em uso de hidroxicloroquina, sulfasalazina, corticoide tópico, ou até mesmo o paciente em remissão que não esteja usando nenhuma medicação, o que é muito raro, mas acontece. O tratamento, né, de pacientes estáveis na ausência de infecção ou exposição à doença, ao vírus, né? Isso é muito importante a gente diferenciar, porque você é paciente, você pode estar exposto ao vírus, que é uma situação e que a conduta é uma. Outra coisa é você ter a doença e ter a infecção Covid-19. E outra situação é você estar na ausência, não só da exposição, como também da infecção. Então, para esses casos, os pacientes que aqui nós temos algumas regras, mas isso daqui é para alertar que os pacientes que não têm exposição e não têm infecção, eles não devem mexer na sua medicação sem a orientação médica, perfeito? Inclusive em relação ao uso do denosumab, que ele pode ser um pouco estendido, mas não passar de 8 meses a aplicação da medicação, porque isso também é muito importante. Para os pacientes que têm um histórico de doença reumática com comprometimento de órgãos vitais,
as doses de imunossupressores não devem ser reduzidas. Vocês não têm autorização para mexer no seu plano terapêutico sem orientação médica. Os pacientes com lúpus são pacientes, teoricamente, de um pouco mais de gravidade, principalmente aqueles que têm comprometimento renal ou o comprometimento órgão vital importante. E nós sabemos que, na doença recém-diagnosticada, o uso de hidroxicloroquina deve ser iniciado com a dose ideal quanto disponível. Em mulheres grávidas com lúpus, a Blanca deve atentar mais para esse tópico. A hidroxicloroquina deve ser continuada na mesma dose quando disponível, principalmente aqueles pacientes que já vêm usando a medicação não devem parar. E no paciente recém-diagnosticado ou no paciente com lúpus que tenha indicação do belimumab, ele pode ser iniciado, ele tem evidência bastante robusta nesse sentido. Muito bem. Situações a serem consideradas. O tratamento das doenças reumáticas recentemente diagnosticadas na ausência de infecção ou exposição ao COVID, certo? Ao SARS-CoV-2. Os pacientes bem controlados com hidroxicloroquina devem continuar e metotrexato, leflunomida também ou iniciado, caso haja a sua indicação. Aí, nos pacientes que estão estáveis, estão controlados, porém tenham exposição ao vírus, mas que não tenham a doença, não mexer na medicação, certo? Devem continuar a sua medicação. Porém, os agentes biológicos imunossupressores, eles devem ser interrompidos temporariamente até que venha o resultado dos testes para a Covid-19, certo? Ou após 2 semanas de observação sem sintomas. Então, você é paciente, teve exposição ao vírus, mas você não tem a doença. Então, imediatamente entrar não tem a doença sem sintomas e ainda não tem a comprovação pelos testes, pelos exames. Então, entrar em contato com o seu médico, mas provavelmente vai ter o uso do imunossupressor, dos agentes biológicos, suspensos temporariamente, até que venha o resultado da comprovação da doença, né? E o outro contexto importante também é o tratamento das doenças reumáticas frente à infecção. Você é portador de artrite, por exemplo, e você está acometido com a Covid-19. E seja ela documentada ou presumida, certo? Independente da gravidade do COVID, as terapias com hidroxicloroquina podem continuar. Os produtos tipo metotrexato, leflunomida, os produtos, as medicações biológicas devem ser interrompidos. Então, os pacientes com sintomas respiratórios graves, também o uso de anti-inflamatórios devem ser interrompidos. Então, isso daí é para vocês verem que nós temos várias situações. É o doente na ausência da infecção e da exposição, é o paciente que foi exposto, mas não tem ainda a doença, e o paciente que já foi exposto e está infectado. Tudo isso, minha gente, dividam com o médico de vocês, não tomem nenhum tipo de atitude por livre e espontânea vontade. Aqui, para enfatizar também a importância da vacinação,
muito importante que se mantenha esse calendário da vacinação. Eu acho que a Blanca vai tocar nesse assunto também, mas mesmo aquelas pessoas que anteriormente eram contra a vacinação, a gente pede que se vacinem, porque caso apresentem a vacinação contra a influenza, e porque caso apresentem sintomas gripais, e se você está vacinado, pelo menos você está coberto para H1N1 e para o vírus influenza, perfeito? E mesmo porque a gente sabe que a Covid pode dar algum tipo de exantema cutâneo. Então, de repente, essa é a importância da vacinação, principalmente nas crianças. Em conclusão, não interromper o tratamento, a menos que tenha alguma comorbidade já conhecida como de risco e desenvolva a doença, sempre sob orientação médica. Manter o isolamento e distanciamento social. Isso é muito importante, porque é assim que a gente evita a transmissão da doença. Isso é aí que está a grande preocupação e a nossa. Nós estamos sempre batendo nessa tecla, no sentido de evitar um maior número de pessoas contaminadas. E não esquecendo, principalmente, as barreiras sanitárias, seja o uso de máscara, seja o uso do álcool em gel, lavar sempre as mãos e, principalmente, você ter o cuidado não só consigo, mas principalmente com os outros, seja familiares ou até mesmo quando você tem alguma necessidade, e que deve ser rara, de sair à rua, né? E é uma atenção especial ao fluxo de atendimento dos nossos pacientes. Sempre que possível, a gente deve postergar a consulta de rotina se o paciente estiver bem. Entrar em contato com o seu médico, se você estiver bem, vamos adiar essa consulta de rotina. Você deve ir à consulta só se estiver realmente precisando, que é para evitar aglomeração na sala de espera, seja no ambulatório, seja no consultório. Isso é muito importante. E, por falar em sala de espera, é, é muito importante que nessa sala de espera a gente tenha sempre álcool em gel, máscara para oferecer para quem não tenha e manter, mesmo dentro da sala, o distanciamento social. Afastamento do trabalho tem que ser avaliado caso a caso, né? Conversar com seu médico, se seu médico atestar, tudo bem, mas não você abandonar o trabalho sem nenhum tipo de embasamento. E atenção, muita atenção aos sinais de alerta, principalmente com dor torácica, principalmente uma certa dificuldade para respirar. E, se aparecer a síndrome gripal, ter muita atenção na evolução da mesma e sempre comunicando ao seu médico. Eu quero aqui convidar vocês, deixar um convite para essa pesquisa em nível nacional que a Sociedade Brasileira de Reumatologia está desenvolvendo e que todos os pacientes devem participar. Sempre que vocês se depararem com esse logotipo e com essa chamada na internet, por favor, entrem, respondam, principalmente as associações de pacientes. Nós temos bastante carinho para que vocês divulguem bastante esse trabalho, para nós termos um cenário nacional de como está evoluindo o nosso paciente frente à Covid-19.
Antes de terminar, eu gostaria de passar para vocês que essa semana, na Aliança Global de Reumatologia, nós tivemos 6.000 respostas vindas de 85 países de todo o mundo, né? Então, dessas 6.000 respostas, 24% tinham artrite reumatoide, 15% lúpus, 6% espondilite anquilosante e 3% artrite. E dessas 6.000 respostas, 309 casos, portanto, apenas 5%, com infecção com a doença relatada. E também, desses 142 pacientes, estavam tomando hidroxicloroquina na época do diagnóstico da COVID. Então, vocês vejam que o nosso paciente portador de doenças autoimunes, eles não têm um percentual tão aumentado assim para COVID-19, porque de 6.000 respostas, nós tivemos apenas 309 casos de infecções relatadas. E, concluindo, eu quero deixar aqui essa imagem para vocês, né? E que isso já foi relatado há algum tempo, como vocês viram, e que é muito importante para todos nós nesse momento atual em que a gente está vivendo essa pandemia. Avicena era médico, filósofo, né? E que ele diz que a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência, minha gente, é o primeiro passo para a cura. Portanto, nada de se desesperar e entrar sempre em contato com o seu médico, que nós vamos conseguir ultrapassar toda essa tempestade. Obrigada. Eu gostaria agora de chamar a doutora Blanca Helena Bica, que vai nos falar sobre o cenário atual do COVID-19 nos pacientes mais jovens. Eu queria agradecer à doutora Wanda pelo convite para participar desse painel extremamente importante, dedicado a vocês, pacientes reumatológicos, e também ao doutor José Roberto Provenza, que é o nosso presidente da Sociedade de Reumatologia Brasileira, que está incansavelmente lutando aí para conseguir não só todos os medicamentos para os nossos pacientes, a educação, principalmente, dos pacientes portadores de doenças reumatológicas, que estão realmente perdidos. Nós estamos vivendo um momento extremamente conturbado e podem acreditar que não são só os pacientes, nós médicos também. É uma gama de informações tão absurda que a cada dia novos artigos, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Então, nós realmente estamos vivendo momentos muito difíceis. E a ideia desse painel, organizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, foi exatamente trazer uma luz, trazer uma tranquilidade, como disse a Wanda, termos paciência, mas entender um pouquinho o que é melhor para cada um, né, dos nossos pacientes que têm doenças reumatológicas. Então, a Wanda já me ajudou bastante falando da doença em si, né? E eu vou falar um pouquinho mais direcionado às crianças e adolescentes, e muitas vezes também a mãe, a gestante, que também tem bastantes dúvidas em relação a essa doença. Bom, em relação à incidência, nós sabemos que estamos chegando aí na casa dos 2 milhões, né, no mundo, de pacientes acometidos do Covid, e chegando aí até, esses números são de ontem, né, dia 15 de abril, chegando a 125 mil mortes. Mas um dado bastante interessante em relação à faixa etária jovem, de crianças e adolescentes, é que, por exemplo, na China, até março agora, final de março de 2020, havia 44 mil, quase 45 mil casos de Covid confirmados.
Entretanto, somente 402, ou seja, 0,9% dos casos acometeram crianças entre 0 e 10 anos. Então, crianças pequenas. Se nós observarmos entre 10 e 19 anos, ou seja, o adolescente ou o adulto jovem, apenas 536 casos em quase 45 mil pacientes. E esse contato, ou seja, a doença acontece na infância e na adolescência, principalmente por um contato intradomiciliar. Ou seja, a grande maioria está dentro de casa e é o adulto que traz a doença. Por isso, essas orientações que estão sendo dadas amplamente, né, pela mídia, pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades, são tão importantes, porque a criança ela acaba sendo o veículo, ela recebe, muitas vezes ela é assintomática e ela pode passar adiante sem que a gente saiba que ela adoeceu. No Brasil, até ontem, nós já chegamos a 28.300 casos, com 1.736 mortes. Ou seja, é uma doença silenciosa que aparece e nós só estamos vendo as consequências. Bom, esse vírus, como todos já devem estar amplamente, né, tem esse conhecimento amplo, ele é transmitido através das gotículas de saliva. Então, simplesmente falar, se o paciente estiver contaminado e não souber, ou seja, ele está naquele período de incubação ainda da doença, ele já pode estar transmitindo. E esse vírus, se ele for numa tosse, num espirro, pousar essa secreção em cima de um corrimão, em cima de uma maçaneta, de um botão de elevador, ele pode sobreviver ali sobre aquela superfície por 6 a 12 horas. Além disso, eles também podem estar presentes em utensílios comuns. O nosso óculos, que nós posamos numa superfície contaminada, o nosso telefone celular, né, que anda com a gente o tempo inteiro, nós saímos na rua, o cartão do banco e o cartão que vai no Vale Transporte. Todos esses utensílios também podem ser o que nós chamamos de a transmissão por fomites, que é trazer a possibilidade da infecção viral através de um objeto contaminado. Tem-se dito também que o ideal é, assim, principalmente as mulheres que têm cabelos longos e tal, quando saírem na rua porque precisam sair ou porque estão no trabalho, prender o cabelo, porque os cabelos longos e a barba têm sido também locais em que o vírus pode se assestar pelas gotículas que, porventura, essa pessoa entrou em contato. E também isso aumenta a chance de que nós toquemos a face. Então, se eu tenho cabelo comprido, eu vou jogar o cabelo para trás, quem tem barba sempre está uma coçadinha, e se a gente tocou em algum local que está contaminado, isso pode ser um veículo também de adquirir a doença. Então, o Covid-19 é um vírus que tem uma altíssima transmissibilidade. Se não houver aquele distanciamento que está se sugerindo de pelo menos 1 metro, uma pessoa pode infectar naquele ambiente em que ela estiver até 7 a 8 pessoas, né, naquele momento em que ela estiver ali circulando. Quanto aos sintomas, a Wanda já falou muito claramente, né? Então, a maioria vai ter sintomas leves, não vai ter quadros graves, felizmente, mas 1/3 dos pacientes, né, 30% a 40%, pode ter uma falta de ar um pouco mais importante, dificuldade para respirar. Esse é o momento de que, se é um paciente nosso portador de doença reumatológica, ele deve procurar o atendimento. O sintoma respiratório é o sinal de alerta. Nós sabemos que 15% a 20% vão precisar internar, 10% a 15% podem precisar de terapia intensiva e 5% pode evoluir para óbito. Entretanto, algumas pessoas, especialmente as crianças, não terão nenhum sintoma. Por isso, esse incentivo a manter os avós, os idosos, né, os indivíduos que têm o maior risco distanciados das crianças, porque muitas vezes as crianças não têm sintomas e estão carregando e podem transmitir, então, a doença. Então, os sintomas eles variam muito, felizmente, eles, na sua grande maioria, vão ser mais simples do que uma doença mais grave. E em todo esse tempo que nós estamos vivendo, ou seja, de março para cá, né, parece que passou muito tempo, mas a vida tem sido tão louca por conta dessa pandemia, que as perguntas que nós temos recebido são diárias. E as dúvidas são: todos vamos pegar esse Covid? A resposta é provavelmente sim. Né? Em algum momento, nós vamos nos contaminar,
porque esse é um vírus que veio, segundo os virologistas e os estudiosos infectologistas, esse é um vírus que veio para ficar. E, provavelmente, quando se fala em achatar a curva, o que a gente quer dizer com isso? Nós não queremos que toda a população fique doente ao mesmo tempo. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter serviço de saúde que consiga tratar todos esses pacientes, mesmo que a maioria não precise internar. Mas ele precisa de uma orientação médica. Então, a ideia é que nós façamos o mínimo de aglomeração para que quem tiver que pegar, vai pegando aos poucos, dando tempo a que o médico, o serviço de saúde, a UPA, consiga, então, dar atenção a esses pacientes. Né? Como que eu vou saber se eu estou com a doença? Isso também está amplamente divulgado. Nós sabemos que o Covid-19 é uma virose que se parece com um resfriado mais forte em alguns e mais fraco em outros. Né? O vírus influenza, como a Wanda falou, é uma virose que acontece nesse período de final de outono, início de inverno, pode ser um fator confundidor. Então, a gente escuta muito essa pergunta, como é que vou saber se é resfriado comum ou se é Covid? Na verdade, nós só saberíamos com certeza se nós fizéssemos exames, mas é impossível testar toda a população. Ninguém no mundo consegue, porque não há nem testes suficientes e nem o custo para poder fazer isso. Então, nós, na verdade, não saberemos de todos. Muitos estão sendo tratados sintomaticamente, e essa é a orientação. Se você está clinicamente bem, você está só com febre, dor no corpo, parecendo realmente que pegou uma gripe, fica quietinho, observa e só procure o serviço de saúde se tiver uma manifestação mais grave de falta de ar, porque aí sim você vai precisar uma atenção a nível hospitalar. E a principal pergunta, que foi o motivo que fez com que nós pensássemos em discutir com vocês, pacientes, é assim: quem tem doença reumatológica está nos grupos de risco? E isso é uma coisa que, assim, a princípio, nos preocupou muito. Né? Porque, na verdade, em tese, o doente reumatológico ele toma medicamentos que abaixam a imunidade em algumas situações, em determinados momentos. Mas o que tem se observado em relação ao Covid-19? Os pacientes portadores de doenças reumatológicas, em uso dos mais diversos tipos de tratamento, como a Wanda citou anteriormente, não estão como doentes de pior evolução ou de maior risco em nenhuma das casuísticas dos países que já têm passado por isso. Então, na China, na Itália, na Espanha, em Portugal, nós não temos visto que os nossos pacientes portadores de doenças reumatológicas estão ficando mais doentes ou estão tendo doenças mais graves do que a população que não tem doença reumatológica. Isso, nós não sabemos por quê. Nossa, por que será? Não temos essa explicação ainda. Nós ainda vamos ter muito que aprender em relação a isso. Mas, possivelmente, os remédios que vocês tomam por conta do tratamento da doença devem ter algum papel modulador da resposta imune e não permite que essa infecção viral tenha uma evolução catastrófica. Então, nós temos conversado muito, todo o grupo de reumatologistas aqui do Rio, do Brasil, e realmente nenhum de nós tem tido assim, nossa, muitos pacientes meus ficaram doentes. Não. E aqueles que adoecem, eles têm tido doenças mais leves, doenças que a grande maioria não precisa internar. Quem que interna? Interna quem tem aquilo que também já foi falado. Diabético mal controlado, quem tem hipertensão e não controla, que tem uma obesidade mórbida. Então, as situações outras que acompanham as doenças reumatológicas são as situações que são desfavoráveis a uma evolução ruim do Covid. Então, por isso, a nossa ideia aqui é realmente tranquilizá-los. Vocês não estão entre os pacientes que vão evoluir de uma maneira catastrófica. E a pergunta também muito importante: eu tenho que suspender minhas medicações? Não suspenda nada sem falar com o seu médico.
nós sabemos que uma doença reumatológica bem controlada, o sistema imune bem arrumadinho, com medicação, ele responde melhor às infecções. Todos vocês sabem que quando pega uma infecção, que tem que tomar antibiótico e tal, nós dizemos, não, para um pouquinho essa semana, enquanto toma o antibiótico, enquanto faz a sua medicação para tratar a infecção. Passou a infecção, imediatamente volta a tomar seus remédios. É a mesma coisa. Se por acaso houver o diagnóstico, como a Wanda disse, de infecção por Covid, entrar em contato imediatamente com o seu médico e seguir as orientações. Provavelmente, nós vamos suspender uma ou outra medicação, não todas, e vamos orientar como vocês vão ter que agir. Mas não suspendam de maneira arbitrária por conta de vocês, porque a doença entra em atividade, a doença reumática entra, né, volta a tudo, eu preciso fazer doses de cortisona, preciso aumentar a dose de remédio, coisas que não seriam necessárias se vocês não tivessem suspendido a medicação. Então, essa informação é muito importante. Em relação às mães que estão com bebês, né? Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, tá? Mas vou pular então essa pergunta, porque eu tenho um slide só para isso. Uma outra coisa que eu tenho ouvido bastante, assim, quando eu devo me afastar do meu trabalho, porque o meu filho tem doença reumatológica. É a mesma coisa. Depende do trabalho da mãe. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Se é uma mãe que ela tem o filho tem uma doença muito grave, porque ele, se pegar a infecção, vai ter uma evolução ruim, porque ele tem uma imunodeficiência. Se o trabalho da mãe é um trabalho que ela trabalha dentro de um CTI de pacientes com Covid, todas essas condições, tanto do trabalho da mãe, quanto das condições da criança, porque, por exemplo, um paciente que tem febre reumática é um paciente que não tem risco maior do que a população normal, é um paciente que está bem, sendo bem tratado e tal, ele não tem um risco maior do que as outras crianças. Então, essa pergunta, ela deve ser discutida com o reumatologista que acompanha esse paciente para poder orientar, então, as mães, os pais, de como proceder. Obviamente que isso é uma coisa individual, mas os cuidados dentro de casa, eles têm que ocorrer em qualquer situação. Bom, em relação às máscaras. As máscaras já houve bastante debate em relação a isso. Inicialmente, foi dito amplamente de que só quem deveria usar máscara seriam os profissionais de saúde, obviamente, porque eles estão em contato permanente com pacientes possivelmente contaminados, e as pessoas que tivessem sintomas respiratórios. Então, eu estou com tosse, estou espirrando, estou realmente frequentemente tendo que botar, né, a mão na boca porque estou com sintomas respiratórios, esse, então, deveria usar. Com certeza. Essas duas indicações, não tem a menor dúvida. Né? O profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos. E os pacientes que estão sintomáticos. Entretanto, o que tem se visto é que, por conta dessa janela que a gente chama de falta de sintoma e já estar contaminado, ou seja, o período de incubação, que dura mais ou menos, em média, 5 dias, tem alguns trabalhos que falam em 14 dias, mas a maioria é por volta de 5 dias. Entre 3 e 5 dias que você entrou em contato, você já vai começar a ter sintomas. Então, esse período que não tem sintoma ainda, e você pode estar contaminando, você é capaz de passar o vírus para outra pessoa. Então, o ideal, nesse momento, a orientação, até pela sociedade de infectologia, é que todos usem máscara quando for sair à rua. Se você vai no supermercado, se você vai na farmácia, se você vai descer na portaria para pegar uma encomenda que você deixou, se você... Usem máscaras. Existem inúmeras maneiras de fazer máscaras caseiras, porque nós sabemos que aquelas máscaras cirúrgicas e a máscara N95 devem ser deixadas para os profissionais de saúde, que são pessoas que precisam, e a gente sabe que esse material está em falta. Então, nós podemos fazer máscaras caseiras e devemos fazer. Então, esse uso deve ser bastante incentivado, né? E as pessoas dizem, mas eu vou sair com isso na rua? Sim, vocês veem que na China todo mundo usa. Nos aeroportos da Ásia, da Europa,
todo mundo usa. Eu acho que isso vai mudar, vai haver uma mudança nesse paradigma atualmente de proteção individual. Então, nós estamos sugerindo que todos utilizem, especialmente quando saiam à rua, né, dentro de casa, obviamente, só se houver alguém que tenha algum sintoma, mas, se não, na rua é interessante que todos utilizem. Bom, falando então um pouquinho do aleitamento da mãe, então, as gestantes não parecem estar no grupo de risco, a princípio. Também não assim, diferente da influenza, né, que nós sabemos que o vírus da gripe, influenza, ele é muito grave na gestante, o Covid não tem se mostrado. E um estudo, vários estudos já fizeram, mas esse estudo em inglês foi um estudo bastante interessante e muito detalhado, que estudou o líquido amniótico, né, a aguinha que o neném está dentro da barriga, o sangue do cordão umbilical, estudou o leite materno e até mesmo o exame de suave da gargantinha do recém-nascido de mães que estavam com Covid no final da gravidez. E não foi encontrado o vírus nesses locais. Ou seja, a princípio, até onde nós sabemos, até onde os estudos têm mostrado, não existe a transmissão vertical, que é o que a gente chama da mãe, passando pelo sanguinho lá da placenta para o bebê. O neném, ele provavelmente, quando ele é acometido do Covid, ele deve estar se contaminando no pós-parto imediato, ou seja, naquele período neonatal. E, por conta disso, a questão da amamentação, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela promove o apoio a essa amamentação. Então, se a mãe quiser, se a mãe se sentir à vontade, se a mãe não ficar angustiada porque está achando que está passando vírus para o bebê, ela pode amamentar. E, obviamente, que tem que ter os cuidados, lavar as mãos antes de tocar o bebê, usar máscara durante a amamentação, não pode ter aquele contato de beijinho. Então, esse aspecto psicológico da proximidade do bebê é muito importante para a mãe e para a criança. Por isso, nós não estamos, como pediatras, não estamos proibindo a amamentação. Aqui nas imagens vocês podem ver que tem, né, essa aqui, uma foto da internet, mas na China eles estão usando esses protetores faciais, até mesmo como proteção do próprio pessoal de enfermagem e a equipe de saúde que manipula e que cuida desses bebês. Então, nós devemos ter esse cuidado também, né, com o bebê e com a gestante. Bom, uma coisa que está, assim, né, na ordem do dia é essa questão da hidroxicloroquina. Né? A hidroxicloroquina tem quem ama e quem odeia. Eu posso dizer para vocês que nós, reumatologistas, eu diria que 99,999% amamos a hidroxicloroquina, porque sabemos os benefícios que essa medicação traz para os nossos pacientes, né, em todos os sentidos. Né? Pacientes portadores de lúpus, praticamente todos tomam, a não ser aqueles que, obviamente, sempre tem alguém que tem uma sensibilidade maior, que pode ter alguma intolerância, mas a grande maioria usa. Nós temos muita experiência com o uso dessa medicação, os efeitos colaterais são extremamente raros, e se você toma hidroxicloroquina e faz tudo que o seu médico orienta, faça o exame de vista direitinho, vai lá na consulta, faz seu exame de sangue, você não vai ter nenhum problema com o uso dessa medicação. Para que ela serve? Nós dizemos que a hidroxicloroquina é um remédio que arruma a casa. Ele arruma a casa no sentido de ele mantém o sistema imune arrumado, ele ajuda na redução dos lipídios, né, quem tem colesterol alto. Ele tem uma série enorme de vantagens. Pacientes que têm lúpus, muitas vezes, conseguem ficar sem nenhum remédio depois de alguns anos de tratamento, mantendo só a hidroxicloroquina. Por outro lado, essa pergunta, eu posso ficar tranquila se estiver tomando? Não. Isso não é o motivo. O motivo de tranquilidade eu estou com a minha doença controlada, porque estou fazendo o meu tratamento, tudo que o meu médico me orienta. Mas nós não temos ainda essa resposta se a hidroxicloroquina trata o Covid. Não temos. Por que se falou que é muito bom? Porque, assim, se a gente fizer teste in vitro, ou seja, no laboratório, a gente viu que a hidroxicloroquina tem uma açãozinha lá
ou contra alguns vírus que foram testados. Mas nós não temos essa resposta ainda para os pacientes que têm Covid-19. Vários estudos estão em andamento, vários. Nós vamos ter essa resposta talvez daqui a alguns meses e vamos poder dizer sim, a hidroxicloroquina tem algum papel de proteção. Por enquanto, a gente não pode afirmar isso, embora isso é uma das hipóteses para a gente dizer, será que é porque os pacientes reumatológicos, muitos tomam hidroxicloroquina e por isso não estão adoecendo tanto nessas casuísticas da Itália, da China, da Espanha? Essa é uma pergunta que vai ficar no ar, nós não temos ainda essa resposta. Então, por isso, o uso da hidroxicloroquina evita a Covid? Não, nós não podemos afirmar isso neste momento, tá? Porque ainda não temos estudos para isso. O que deve ser recomendado, mais uma vez, manter a medicação que você vem tomando e qualquer dúvida que tenha, conversar com seu médico. O que aconteceu quando todo mundo saiu comprando hidroxicloroquina? Os pacientes que realmente precisavam não conseguiram mais encontrar na farmácia. Né? Passou a ter uma escassez enorme para vocês que utilizam isso de maneira crônica. E isso se tornou um problema grande. E, felizmente, né, a intervenção do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, agora nós precisamos, é um pouco mais incômodo, tem que ser uma receita controlada, você não compra mais sem receita, mas isso é uma proteção para vocês. Porque se todo mundo sair comprando e começar a tomar de maneira anárquica, além de você ter um risco de estar tomando um remédio que não foi prescrito por médico, se o paciente não é portador de doença reumática, você está tirando também do paciente que realmente precisa. Então, eu queria dizer para vocês também que a distribuição e o fornecimento nas farmácias já está sendo normalizado e, assim, né, ficou meio um pânico no início da semana, umas 2 semanas atrás, mas agora a coisa já está mais normalizada. Em relação aos remédios biológicos, né, como a Wanda já citou, né, são remédios que são utilizados para várias doenças e, da mesma maneira, se eu devo continuar tomando, sim, de acordo com a orientação do seu médico. Eles aumentam o risco de ter Covid? Não é o remédio que vai aumentar o risco de você ter Covid. A sua doença fora de controle pode ter um risco muito maior do que você estar com a sua artrite reumatoide, sua espondilite, seu lúpus controlado e tomando os remédios do que se você suspender. Então, não suspenda. O que eu devo fazer se tiver algum contato com doente ou sintoma de Covid? Entre em contato imediatamente com o seu médico. Eu não consigo falar com ele, então procure um serviço de saúde. Né? Com certeza você vai conseguir alguém que te oriente. Mesmo os nossos pacientes tomando os seus remédios imunossupressores, imunobiológicos, a orientação é ficar em casa, fazer o antitérmico, ficar em repouso e observar, porque a grande maioria vai evoluir de maneira benigna, como eu disse. Ao final de 1, 2 semanas, já vai estar se recuperando. Bom, então, como me proteger? Né? As medidas estão amplamente divulgadas, né? A lavagem das mãos é muito importante, água e sabão, a gente sabe que o sabão desmancha, né, a capa lipídica da gordura que o vírus tem, usar para espirrar e tossir, sempre um lenço descartável para jogar fora, se você não tiver disponível, usar o cotovelo, né, a dobra do cotovelo, evitando realmente que essa secreção ela se espalhe, está sempre higienizando as superfícies na sua casa, né? Se você entra no carro, um álcoolzinho dentro do carro também é bom que você tenha. Você entra você entrou no ônibus, segurou, saiu do ônibus imediatamente, o álcool gel na mão. Então, esses cuidados todos são importantes e as dúvidas que, porventura, você tiver, meu Deus, hoje eu fui, aconteceu comigo na semana passada, a paciente, eu fui na farmácia e aí tinha uma pessoa lá, eu estava de máscara, mas a pessoa não estava, e ela tem um espirro, e aí todo mundo na farmácia saiu correndo, parecia até piada, mas saiu todo mundo correndo, e aí, o que eu faço? Converse com o seu médico. Né? Não há motivo de pânico e apavoramento. Né? Se você estava de máscara, você está protegido. Se você não estava, você realmente vai correr um risco se a pessoa espirrou do seu lado. Por isso é tão importante seguir essas recomendações. Então, manter a distância de no mínimo 1 metro das outras pessoas, né? Não levar as mãos aos olhos, nariz e boca se você tocou em locais que você pegou o cartão para pagar alguma coisa, né? Usou dinheiro.
Higienizar, então, com álcool gel ou álcool mesmo acima de 60 graus, superfícies que você tocou por acaso, evitar aglomerações. Outra coisa importante, unhas postiças, né? Nós, mulheres, unhas, né, estão na moda e tal. Essas unhas, elas dificultam a higienização e elas podem também conter bactérias e mesmo vírus, né? Fica mais difícil de limpar. Então, nesse momento, o ideal é evitar, né? Evitar utensílios também, adornos, né? Pulseiras, anéis, colares, né? O cabelo, que a gente já citou, também pode, a gente, se sair na rua, o ideal é que prenda, porque é uma área menor para poder o vírus também se assestar. Os ambientes devem ser bem ventilados, porque se nós estamos em um lugar fechado, por uma sala de espera de um laboratório, por exemplo, né? Os laboratórios têm tido esse cuidado, mas nós devemos estar atentos também. Se a gente entra num lugar que tem muita gente, melhor a gente sair, esperar as pessoas saírem. Então, porque quanto menos aglomeração, melhor, né? Não compartilhem objetos pessoais, nem telefone. Ah, fala aqui do meu. Não, né? Não pode. Vamos, né, bota no Viva Voz, a pessoa fala lá, mas vamos evitar que, se você está com uma pessoa que não, né, não está dentro de casa, você não sabe se ela botou a mão em algum lugar, então vamos evitar esse compartilhamento. Em relação às vacinas, a Wanda já chamou bem a atenção a importância da vacina contra a influenza, que nós estamos na campanha aí para os grupos de maior risco, mas essas vacinas devem ser para todos. Todos que puderem devem se vacinar. E vocês, portadores de doenças reumatológicas, vocês estão no grupo que tem direito a tomar vacina no posto de saúde. Mas eu não tenho, eu quero tomar particular, sem problema. Também está difícil de achar particular, né? Não é qualquer lugar que tem, existe uma grande procura nesse momento, mas o incentivo é que seja feita a vacinação para a influenza, e se tiver, no caso das crianças, alguma vacina no calendário atrasada, aproveita para atualizar, né, quando for levar para vacinar. As vacinas, elas são extremamente importantes. Nós estamos vivendo hoje essa pandemia porque não temos ainda uma vacina específica para o Covid, né? Existem alguns estudos que estão sendo realizados, Israel, principalmente, que está com estudos bem mais avançados em relação à vacina para a Covid, porque eles já estudavam isso, desse vírus, que ele ataca também galinhas, então eles estavam estudando uma vacina para tratar esse vírus que matava as galinhas. Então, quando surgiu o vírus em humanos, eles mudaram, então, também a linha de pesquisa, estão começando a estudar, e nós temos fé e esperamos ardentemente que, pelo menos no próximo ano, a gente consiga também uma vacina específica. Mas vejam como faz falta, né, a gente ter a questão da vacina para proteger, né, contra uma doença tão grave. Nós sabemos que a prática regular de exercícios físicos, ela melhora a nossa função imunológica. Então, não fiquem sentados na frente da televisão o tempo todo. Existem vários vídeos na internet, você botar no YouTube, de fazer de alongamento para todas as idades, né? Desde a criança, adolescente, o idoso. Então, existem vários vídeos. Pega 15 minutinhos do seu dia e faça os exercícios, porque a gente está dentro de casa, a gente está se mexendo menos, isso vai levar a uma atrofia muscular também, então a gente vai ficar com o músculo mais fraco. Então, a prática de exercícios é muito importante, né? Além, obviamente, da questão de que você acaba comendo e ficando sentado, então ainda vai engordar, isso também, né, é uma coisa que ninguém quer, né? Então, temos que tentar manter pelo menos um mínimo de prática de exercícios, e exercícios respiratórios também, que são extremamente fáceis. Eu tenho até passado alguns vídeos para alguns pacientes meus que me pedem, mas isso está amplamente divulgado, a gente consegue isso facilmente na internet. Obviamente que, se o paciente tiver algum sintoma infeccioso, né? Peguei gripe, eu estou com infecção, estou com uma pneumonia e tal, naquele período, da mesma maneira em que a gente orienta, suspende tal remédio e tal, não vai fazer atividade física até que ele esteja bem normalmente. Mas é muito importante que a gente não esqueça essa questão. Por último, né, eu vou só introduzir esse assunto da Geralda,
nós estamos vivendo momentos muito difíceis, como a gente já comentou no início. E o fato da gente ficar em casa, né, não pode sair, se sair tem que ter cuidado, tem que usar máscara, isso não pode, e não faça aquilo, né, segurar um adolescente em casa, criança pequena não está tendo onde guardar energia, gastar energia. Então, muitos pais têm falado comigo, meu filho não dorme mais, está trocando o dia pela noite, criança de 7, 8 anos trocando o dia pela noite, né, ficando irritado, brigando com os irmãos, às vezes sonha, tem pesadelos à noite, e o que eu tenho observado, assim, nós temos que evitar que as nossas crianças, e nós mesmos, porque nós mesmos estamos sofrendo esse bombardeio de notícias, né? Então, assim, se a gente está o tempo inteiro ouvindo, morreu tanto lá na Itália, morreu tanto, não sei o quê, nós também vamos ficando deprimidos, né? Então, a gente começa a se sentir mal, daqui a pouco já está tendo sintoma que não é nem sintoma de nada, já, eu estou com falta de ar. Eu tive vários casos de crianças, adolescentes e adultos jovens que estão com essas angústias e traduzem isso como, não consigo respirar, não consigo respirar. Então, realmente, nós temos que ter momentos do dia em que a gente desliga a televisão, bota um filme engraçado, vai fazer alguma outra coisa que você gosta, se você gosta de fazer crochê, se você gosta de desenhar, se você gosta de cantar. Realmente, nós temos que nos liberar um pouco dessa enorme carga emocional que nós todos estamos vivendo, né? E as crianças estão tendo também, às vezes, da própria escola, deveres de casa que tomam a manhã inteira. E elas estão tendo a obrigação de estudar em casa, porque tem que ir para o computador, e, por outro lado, não tem a liberdade de brincar. Então, realmente, nós estamos assim vivendo esse quadro que é bem ambíguo da obrigação, sem né, a liberação de toda a energia que nós temos, não só as crianças, mas nós adultos também, porque estamos aí todos limitados no nosso direito, né, de seguir a nossa vida. Então, isso tem trazido uma série de problemas. Eu acho que a gente tem que, em algum momento, parar. Não, agora eu preciso descansar, eu vou dormir, vou desligar a televisão, vou escutar uma música e vamos realmente tentar levar isso, como a Wanda já falou, com bastante paciência, mas com muita fé e com muita acreditando que isso tudo vai passar. Né? A Geralda vai poder discutir isso bem melhor com vocês, e eu vou finalizar dizendo que o objetivo desse nosso bate-papo foi realmente fazer uma educação em relação às nossas doenças. Ou seja, não vamos nos apavorar, porque não há motivo para apavoramento por conta da doença reumática que vocês têm. Sigam as recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias sobre a quarentena e, principalmente, contactem os seus médicos se precisar alguma orientação em relação à infecção. Tá? Nós estamos depois à disposição aí para conversar com vocês. Obrigada pela atenção, Geralda. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Reumatologia pelo convite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu tive um problema na conexão. Peço até desculpa a vocês, porque durante o início da minha apresentação eu tive um problema na conexão, então eu não estava realmente sabendo se estavam me ouvindo ou não. E esse é um assunto muito importante e uma oportunidade, uma grande oportunidade de se discutir um assunto que todos nós estamos vivendo, um momento de conflito emocional em todos os aspectos. E quando a gente fala no momento que nós estamos vivendo, nesse cenário que nós estamos vivenciando agora, nós pensamos na saúde como todo. E a saúde no isolamento social? Como é que as pessoas estão vivendo hoje? Qual a forma que elas estão encontrando de se reinventar em todos os aspectos? Nós sabemos que estamos vivendo isolamento social por uma situação. Nós, enquanto profissionais de saúde, nós atendemos muitas pessoas que vivem isolamento social por conta de alguns tipos de transtornos emocionais, por uma fobia, pela depressão, pelo bullying, um transtorno
de estresse, etc. Então, nós vivemos essa situação atual, esse cenário, mas a forma de sentir é diferenciada. Eu tenho percebido que algumas pessoas, em determinadas situações, e principalmente nessa que nós estamos vivendo agora de isolamento social, elas ficam desesperadas, elas ficam ouvindo, vendo as informações do todo, diariamente, com todos os tipos de informações. Outras, nessa situação, e simplesmente ignoram. Algumas ficam acumulando alimentos com medo da escassez. Então, cada pessoa tem as suas situações, a sua forma de sentir e as suas atitudes distintas. Agora, uma das atitudes assim, muito importante, uma das práticas que nós temos que ter e que nós estamos provocando hoje discussão, é a informação de uma maneira clara, séria, com evidências científicas. Por quê? A partir desse momento, nós vamos ter um olhar diferenciado, vamos passar a ser menos reativos e mais reflexivos quanto ao momento que nós estamos vivendo agora. Eu chamei a atenção para os aspectos emocionais e trazendo para a questão física também, porque sabemos, principalmente em profissionais de saúde, que nós ouvimos diariamente, e lógico que é extremamente importante se focar na questão física, na prevenção, no sono, na alimentação, mas nós não podemos esquecer da parte emocional, porque isso pode ser um start, um gatilho para depois despertar nas pessoas algumas patologias, ou pessoas que nunca com determinados problemas podem vir a surgir, ou pessoas que já tinham determinados problemas e agora, no momento atual, serem exacerbados. Então, pode aparecer, nesse isolamento social, sintomas fóbicos, como o medo de contágio. Quantas pessoas eu estou atendendo agora, ou fico fazendo através da psicoterapia online, que é uma modalidade, é uma ferramenta que o Conselho Federal de Psicologia liberou, e as pessoas pedem, ou então estão recebendo esse apoio, e relatam, né, que através desse medo se potencia muito. Uma pessoa que tem toque, ela já tem esse ritual de fazer higienização. Algumas pessoas estão sangrando as mãos, estão tomando todos os tipos de medicações, como a doutora bem falou aí, inúmeras medicações, vitaminas e receitas que as pessoas estão buscando nessa ansiedade, nessa forma rápida, né, de buscar uma maneira de encarar essa situação que nós estamos vivendo. Então, só para chamar a atenção que não é só esse aspecto emocional ligado à ansiedade, ao medo, mas esse tipo de doença também é exacerbado, diversas opções, como lendo há poucos dias um site que bombou agora, está bombando, as pessoas estão comprando desesperadamente, pessoas que já tinham compulsão por comida, etc. Então, nós temos que entender, gente, que a ansiedade ela é uma resposta natural do organismo frente a uma situação de ameaça, ou a um estresse psicológico. E a raiz dessa ansiedade está no que é uma proteção. E o indivíduo, nesse momento, fica preparado para lutar ou para fugir da situação. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que as pessoas que já têm essa predisposição para uma ansiedade exacerbada, ela, de um modo geral, ela vive em dois tempos. Ela vive no passado, ela vive na expectativa que
ela não fez a correta, de que esse momento que ela está vivendo agora, ela ter se cuidado mais, podia ter se economizado. Então, ela vive no passado e no futuro. No futuro, com relação aos pensamentos catastróficos, ela não vê uma saída positiva para o momento que ela está vivendo agora. Então, o que nós vamos, enquanto terapeutas, trabalhar é o manejo dessa ansiedade nesses dois, procurando uma saída para isso. Eu trouxe aqui alguns sinais e sintomas que vocês observem uma pessoa. No momento que nós estamos vivendo agora, é interessante saber que esses sinais e sintomas, eles podem acontecer com qualquer pessoa. O que merece a atenção é se esses sinais e sintomas se potencializarem. Se as pessoas ficarem com taquicardia, sudorese, tontura, estão vendo falta de ar diariamente, então precisam procurar, com o máximo de urgência, uma forma de controle, vou mostrar mais adiante. E eu vou sinalizar para vocês aqui os sinais e sintomas emocionais, que é o medo, a inquietação, irritabilidade, sobressalto, insônia, dificuldade de concentração. Quantas pessoas trazem essa queixa hoje de que não estão conseguindo dormir? Nós temos hoje várias práticas, várias técnicas para com a ansiedade, o estresse, eu vou mostrar para vocês. E o mais interessante é buscar o apoio emocional. O primeiro passo é entender, é buscar a psicoeducação, é isso que nós estamos fazendo aqui. É fazer com que vocês possam entender como nós também, é uma situação nova. Às vezes as pessoas ficam mais ansiosas porque elas ficam desesperadas com tanta informação. Elas ligam muitas vezes a televisão, o rádio, o celular, e cada uma passa um perfil diferente. Mas nós temos que ter também para os profissionais, para os pesquisadores, também é um momento de dificuldade, é um momento novo. Então, nós temos que usar de informações claras, objetivas, pautar evidências. Precisamos ouvir aquilo que realmente nos interessa, observar. Isso passa também para as pessoas que estão em casa, que nunca tiveram qualquer transtorno emocional, para que elas possam se reconhecer com alguns dos sintomas que eu falei, e que, nesse momento, ela procure se tratar, ela procure perceber que ela precisa de ajuda. Então, uma das nossas estratégias é observar o nosso, observar que nós podemos ter potencial para enfrentarmos essa situação, corrigir das crenças que a gente tem com relação ao novo, com relação a muitas vezes, a descrenças nas coisas, ou então nós acreditamos muito. Uma situação que nós podemos trazer até essa realidade, muitas pessoas dizem, mas toma um chá de determinadas coisas, toma vitamina, mas isso antigamente, a gente tinha essa crença internalizada, muitas vezes, da nossa mãe, que o chá servia para tudo. Hoje, nós temos que estar mais atenta à questão da ciência, à questão dos profissionais que trazem isso para a gente, que nós vamos, e através da informação, a gente vai conseguir uma maior proteção. Então, através dessa gama de pensamento, nós temos que ressignificar, primeiramente, os pensamentos catastróficos, que são aqueles pensamentos que nós absorvemos ao longo do dia, nessa situação agora de isolamento social. Nós precisamos registrar, muitas vezes, esses pensamentos. Quando a gente vai dormir, que esses pensamentos ficam na nossa mente, vamos colocar isso no papel. Isso já é forma de ressignificar
Vamos monitorar, vamos prestar atenção. Como é que eu estou agindo frente ao outro? E vamos procurar nos acolher. Acolher o outro, que essa é uma posição que nós utilizamos no nosso apoio psicológico, mas também na nossa situação cotidiana. Existe uma tríade da terapia cognitiva comportamental que nós trabalhamos, que é entender que o pensamento ele leva um sentimento que leva a um comportamento. Então, se eu não estou prestando atenção nos meus pensamentos, se eu não estou monitorando os meus pensamentos, eu vou ter uma emoção que pode ser de tristeza, de angústia, de medo, e isso vai refletir diretamente no meu fisiológico, no meu corpo. Eu posso apresentar dificuldade para dormir, sentir dores e etc. Quantas pessoas nós atendemos que relatam todos os sintomas do Covid-19? Pessoas que dizem, olha, eu estou sentindo isso, eu tenho quase certeza, e a gente vai conversando e vai tentando com que essa pessoa sinta-se mais calma, e ela vai percebendo que muitos dos sintomas que ela está relatando têm a ver com a ansiedade do momento. Aqui nós, como eu estou aqui da questão da ansiedade, eu trouxe algumas estratégias que vocês podem encontrar em diversos vídeos que hoje em dia circulam na internet, e nós também estamos fazendo ponte com as pessoas que estão nos nossos grupos de apoio, grupos de meditação, de relaxamento, que é o relaxamento progressivo, ou o relaxamento por imagens guiadas, ou a atenção plena, traz um benefício muito grande para nós no momento de uma ansiedade maior. Então, são estratégias assim extremamente simples que nós podemos usar no nosso dia, que muitas vezes é sentar numa posição relaxada, prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção na nossa respiração. E esse treino ele pode ser desenvolvido e feito de várias formas, em vários momentos do nosso dia. Depois vou passar para vocês os treinos aqui na prática durante as perguntas. Mas o mais importante é a gente prestar atenção nesse auto-julgamento que muitas vezes a gente carrega. O sentimento de culpa por estar passando por uma situação que, na verdade, ela compromete todas as áreas do nosso vida. Compromete a nossa parte financeira, compromete a parte familiar, e o nosso problema de saúde. Então, gera inúmeros conflitos que nós vamos estar atentos. Então, para que a gente possa obter um equilíbrio emocional nesse período de isolamento social, eu considero alguns tópicos que eu trouxe para vocês refletirem aqui. Primeiro, exercitar a nossa fé. E quando a gente exercitar a fé, não significa buscar uma religião, até porque a Organização Mundial de Saúde preconiza a saúde como bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, nós precisamos, muitas vezes, nos recolher a determinado lugar da nossa casa, onde a gente se sinta bem, à vontade, e entender o que Deus tem a nos dizer, né? O que Ele muitas vezes está querendo nos dizer, assim, não, espere, seja resiliente. O que significa ser resiliente? É você se reinventar, é você criar sem perder a sua originalidade. Se eu pegar uma folha de papel, essa folha aqui, ela é uma folha, mas se eu amassar essa folha, ela é isso que a gente está vivendo aqui. Nós estamos amassados, tocados, mas essa não vai deixar de ser folha. É como
são como as nossas rugas. Tá? Nós passamos, a vida vai passando, mas nós não ficamos mostrando a nossa marca, mas não vamos deixar de ser quem nós somos. Então, nós precisamos também usar a nossa criatividade, usar o nosso potencial nesse momento de isolamento. Eu escuto propagandas e pessoas falando de visão, prepare para o futuro, reinvente o futuro. Não, precisamos reinventar o nosso presente, que vai nos impactar no futuro. Então, o que nós precisamos? Nós estamos vivendo agora? Estamos vivendo num momento de quê? De ansiedade, de medo, de estresse. Quando nós estamos no momento de ansiedade, o que nos impacta é o presente, não é? Nós temos que, não focado no passado, nem no futuro, mas nós temos que viver o presente. Exercitar o nosso corpo, mas também não esquecer da nossa mente. Criar uma rotina diária. Nós não estamos de férias, não estamos numa prisão, nós precisamos entender que nós estamos na nossa casa e que dentro das possibilidades que nós temos no momento, nós temos que criar essas possibilidades, praticar a humildade, que eu imagino que seja praticar a humildade. É sem se sentir humilhado. É você entender que é uma situação nova que todos nós estamos passando. Não é uma questão de você se sentir diminuído e ligar para alguém e pedir ajuda. Mantenha o bom humor. Seja uma pessoa que coloca na sua mente só coisas boas, coisas positivas. Compartilhe seus sentimentos. Procure alguém para falar do que você está sentindo. Hoje nós temos inúmeras pessoas que se colocaram, profissionais de saúde mental, que se colocam à disposição para atender gratuitamente. Então, busque esse veículo, seja solidário, use a empatia, isso serve como ferramenta. Quando nós ouvimos alguém que precisa e que nós podemos fluir nesse momento, isso nos fortalece. Exercite a gratidão. Eu quero deixar um exercício para vocês. Eu falei anteriormente que uma das grandes dificuldades que nós temos para controlar nossas emoções nesse momento são os pensamentos catastróficos. Nós não podemos impedir que os pensamentos venham, que o medo venha, mas nós podemos controlar. Então, como é que nós podemos exercitar isso? A gratidão. Eu já fiz e faço o meu exercício. Todas as vezes que vier um pensamento catastrófico, um medo de um parente morrer, um medo de você ser contaminado, a solidão por você não poder abraçar aquela pessoa que você ama, ou então, pelas circunstâncias, você ficou sozinha em casa, pegue um bloquinho, pegue uma caneta, uma folha, todas as vezes que vier esse pensamento, escreva num papel e coloque de um recipiente. Coloque o recipiente na sua bem visível. Pode ser na sala, na cozinha, aquele lugar que você costuma passar. E todas as vezes que vier esse pensamento, pegue seu bloquinho e escreva um motivo de agradecimento. Dobre e coloque dentro do seu recipiente. Procure, gente, aceitar os sentimentos. Não lute contra eles. Entenda que eles vão passar. É difícil o momento. Sim, nós não estamos dizendo que é fácil. Você pode, nesse momento, imaginar que esse pensamento é como acontece com as estações do ano. Elas vêm e vão. Procure contemplar as coisas, olhar com cuidado. Quando a pessoa está num momento de estresse muito grande, nós usamos até aquela técnica da atenção também para usar durante a alimentação. Troque o seu garfo.
Você come com a mão direita, passe o garfo com a mão esquerda. Vai tomar banho? Usa o sabonete com a mão esquerda. Aliás, com a mão esquerda, troque determinados objetos na sua casa que fazem parte da sua rotina e que você usa com frequência. Isso vai o quê? Vai tirar você daquele eixo de que os pensamentos estão ali e que você parece que vai perder o controle. Use a arte. A arte, ela traz reflexão, ela provoca em nós uma criatividade grande. Abra as janelas da sua mente. Sabe como é que a gente pode abrir as janelas da sua mente, da nossa mente? Nós temos que abrir, olhar o problema, visualizar, fechar essa janelinha e cuidar da nossa vida. É muito fácil, mas a gente vai fazer isso com relação às notícias que a gente escuta diariamente. Tem pessoas que vão dormir com a televisão ligada, ouvindo todas as notícias, aí tem pesadelo, etc. Então, vamos nos nutrir com bons pensamentos, vamos nos nutrir com coisas, com pensamentos e que sentimento que faça com que você tenha esperança do verbo esperançar, que significa você não ficar esperando, você pensar no que você pode fazer, você ser proativo naquele momento em que você está vivendo esse isolamento social. Então, eu quero terminar essa apresentação dizendo para vocês essa frase, que a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Quem sabe que esse momento que nós estamos vivendo não seja um momento apropriado para a gente olhe dentro de nós mesmos. Tá? Muito obrigada. Olha, nós temos aqui em torno de mais de 220 pessoas participando. Temos inúmeras perguntas, eu não sei se a gente vai dar conta de responder a todas, mas eu vou começar respondendo algumas aqui. O uso de vitamina D e vitamina C ajudaria a não ter a infecção pela Covid-19? Eu vou dizer para você que perguntou e para todos que não existe evidência do uso de vitamina D e C para prevenção ou diminuição de risco. Você vai usar a vitamina D conforme o seu médico já prescreveu, assim como a vitamina C. Outra pergunta também que nós temos aqui é a respeito de excesso de uso de álcool nas mãos que já estão descamando, que a pele está ficando descamando e tal. Então, isso é um quadro realmente que pode acontecer até mesmo pelo excesso. Tem gente que, claro, a gente deve usar, mas tem gente usando em super excesso. Então, existe um quadro chamado dermatite de contato irritativa pelo próprio álcool, e aí você tem que também hidratar a mão, não é só passar o álcool em gel, tem que também ter uma hidratação e, dependendo do grau, você pode entrar em contato com o seu dermatologista ou com o seu médico e ele pode prescrever até algum outro creme, até mesmo à base de corticoide e tal. E outra pergunta também muito comum aqui que nós estamos recebendo é a respeito da teleconsulta, né? Então, isso é uma prática que está sendo muito usada atualmente, é legal, e você pode e deve conversar com seu médico, entrarem num acordo, e se você aceita a teleconsulta, você então, o seu médico também está praticando,
e então vocês podem fazer essa consulta normalmente. De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês, porque as perguntas elas se repetem muito, e dizer para vocês que todo o processo deve ser compartilhado na tomada de decisão. Não façam nada sem antes consultar o seu médico, todos nós já enfatizamos isso, né? E, se possível, diminuir também a realização daqueles exames de rotina, porque já perguntaram bastante aqui, está na época de eu fazer meus exames, eu faço de 3 em 3 meses. Se você está bem e o seu médico concorda, pode postergar a realização desses exames, assim como também, se você está bem e o seu médico concorda, você pode aumentar o intervalo da infusão endovenosa de medicamentos que você faça uso, mas sempre com o conhecimento e orientação do seu médico. Muito bem, nós temos aqui outras perguntas, muita gente perguntando a respeito daquilo que está acontecendo do ponto de vista emocional, que eu já tomei conhecimento de casos de profissionais de saúde que tentaram suicídio. Geralda, a depressão aqui, tem muita gente dizendo que está chegando, acha que está ficando deprimido. O que poderia ajudar essas pessoas? Essas pessoas, elas precisam... Que bom que elas estão se reconhecendo com esses sintomas, que muitas vezes é a desesperança, muitas vezes é um medo muito exacerbado. Então, o que eu oriento essa pessoa é procurar ajuda para que isso não se potencialize cada vez mais. Né? Na verdade, hoje nós temos vários veículos, como eu falei, nós temos a psicoterapia online, onde essa pessoa pode procurar, nós vamos deixar os nossos contatos, elas precisam disso, o medo exacerbado já aconteceu, inclusive aqui em Petrópolis, pessoas que receberam o diagnóstico, com medo de ser entubada, se suicidaram. Precisa, sim, precisa buscar ajuda antes que chegue um quadro grave. Estamos vivendo esse momento complicado, mas não deixe isso aumentar. Procurem um profissional para vocês falarem das angústias, das dores, do estresse, da ansiedade, antes que leve a uma depressão maior. Outra coisa, a pessoa que já tem a depressão, como eu falei dos outros transtornos, os sintomas costumam se potencializar. Procure o profissional de você, psiquiatra, às vezes precisa ajustar a medicação também. Ô, Blanca, alô? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá. Blanca, aqui muitos pacientes, principalmente os pacientes do SUS, perguntando a respeito como está funcionando o LME. Você pode ajudar nesse sentido? Sim, sim. A Secretaria de Saúde, a Rio Farms, ela está facilitando a receita e alongando o tempo de duração das receitas. Então, eles mandaram para nós um novo modelo de LME que tem duração de 6 meses, né? É aquele laudo de medicamentos especiais, para quem não está habituado com essa denominação. Então, para pegar o seu remédio ali na Secretaria de Saúde, na Rio Farms, ou em Petrópolis, ou seja, onde for, atualmente eles estão pedindo receitas novas somente a cada 6 meses. Vai ter duração, quer dizer, você vai ter que pegar. Eu já tenho paciente que tem pego para 2 meses, alguns já para 3. Eu acho que a tendência, até para diminuir essa mobilidade das pessoas até a Secretaria de Saúde, para diminuir realmente, ela tem que se locomover. Então, nós estamos fazendo já o LME com duração para 6 meses. Então, isso é uma coisa que facilitou bastante. Né?
aqui temos várias perguntas em relação à vacina, se realmente é obrigatória a vacina contra a gripe e se também tem muitas perguntas a respeito da vacina contra a pneumonia. Realmente nós podemos dizer que sim, que tem que tomar a vacina contra a gripe, e a de pneumonia também não tem problema nenhum fazer uso, ser imunizado contra a pneumonia. Na verdade, os pacientes com doenças autoimunes, antes mesmo de começar qualquer tipo de tratamento, logo na primeira consulta, o médico geralmente solicita a atualização da carteira de vacinação do adulto e principalmente das crianças, né? Mas então pode tomar vacina, não tem problema nenhum, perfeito? Nós temos aqui várias perguntas. Eu faço uso de medicação imunobiológica, várias aqui, e então eu devo suspender, eu estou bem, e o que fazer? Não vai suspender a medicação. Se você está bem e tudo está correndo bem, você deve manter o uso da sua medicação tranquilamente. Para espaçar essa medicação, não tem essa obrigatoriedade, mas, se acontecer, é o seu médico que vai ditar essa orientação. Por favor, não pulem, não suspendam medicação sem orientação médica. Muitos elogios aqui, a doutora Blanca, Geralda, certo? E temos aqui... Tem uma pergunta bem interessante, Wanda, sobre hidroxicloroquina. Essa da hidroxicloroquina tem várias, mas vamos lá, qual é essa que você... Essa é a preocupação da pessoa que pergunta, porque ele toma muito tempo, ele tem medo que o organismo tenha se acostumado com o remédio e não esteja funcionando mais. Então, não existe esse risco. Tá? Na verdade, o organismo não acostuma com o remédio, inclusive tem vários estudos com lupus mostrando que pessoas que deixam de tomar acabam perdendo os benefícios. A gente sabe que a hidroxicloroquina tem uma meia-vida longa, que quer dizer isso. Mesmo se você ficar 1 a 2 semanas sem tomar, você ainda tem o hidroxicloroquina, então não precisa ficar apavorado se você não conseguir ficar 1, 2, 3, uma semana sem tomar, porque a vida ele fica ainda bastante tempo no sangue, né? Então, mas assim, a gente sabe que pacientes que vinham bem com tratamento, tomando hidroxicloroquina, quando eles interrompem por conta própria, a doença pode voltar. Ou seja, não é que o organismo acostume. Realmente, o benefício da medicação ele é permanente enquanto você está tomando, né? E os riscos são avaliados pelo seu médico. Tá? Então, vocês não têm que se preocupar, e se eu ficar cego? Não vai ficar cego se você seguir os exames oftalmológicos no período certinho, né? A gente sabe que mesmo essas lesões de depósito na retina, se você pegar logo no início, elas são reversíveis logo no início. Então, essa preocupação não deve ser sua, deve ser do seu médico. A sua preocupação é seguir as orientações que ele der. Então, não tem risco de acostumar, não. E se a gente descobrir que a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, um dos dois, tem benefício para o Covid, nós vamos dizer, que bom, quem já estava tomando, que ótimo. Embora a gente não tenha essa resposta ainda. Mas, assim, sem dúvida, você deve continuar tomando e não tenha medo que ela não vai perder eficácia porque você se acostumou. Aqui nós temos várias perguntas sobre osteoporose, pessoas com osteoporose, com fibromialgia, e com osteoartrite, se tem uma maior chance de serem contaminadas. Na verdade, contaminadas todos nós podemos ser a qualquer momento, mas não existe nenhuma evidência que as pessoas com fibromialgia, osteoporose e osteoartrite façam parte de grupo de risco maior. Ou seja, quem tem osteoporose, fibromialgia e osteoartrite, o risco é igual da população em geral, né?
E outra coisa, acrescentando a hidroxicloroquina, é simplesmente dizer que nós temos uma experiência muito grande com o uso dessa droga e que nós temos muito poucos efeitos colaterais, mas muito poucos mesmo. Pro lado da parte oftalmológica, é claro que eles podem acontecer, mas, como a Blanca já disse, se seguir bonitinho a orientação do médico, um exame regular, a chance diminui muito disso acontecer. Porém, não fiquem alarmados com o uso da hidroxicloroquina. E muito menos usar hidroxicloroquina como profilático. É impressionante, mas nós tivemos logo no início, há 15 dias atrás, mais ou menos, mais de 100 mil caixas de hidroxicloroquinas vendidas em um só dia. Acabou o estoque de hidroxicloroquina, porque as pessoas entenderam que ela poderia evitar a doença, usar de forma profilática. Então, muito cuidado aí com a hidroxicloroquina, isso vai ser usado, prescrito pelo médico, certo? Muito bem, vamos aqui mais algumas perguntas, nós temos perguntas, inclusive, do Nordeste, do Norte. Doutora Blanca, quem está tentando engravidar, deve adiar? Não tem porquê. Além da gestante não ser um grupo de risco, né, ainda vai ter a gestação inteira, mesmo que fosse para depois, e o bebê e tal, a princípio não tem nenhum estudo que sugira que pode haver dano do bebê e tal, como a gente já disse, né, mesmo que a mãe adoeça durante a gravidez, não existe a transmissão vertical do bebê, então não há nenhuma orientação a evitar engravidar. Isso pode continuar tentando. Exato. Muito bem. Agora, uma outra coisa assim, importante são perguntas a respeito de quem é fumante. Fumante, por si só, já é uma pessoa de risco, né? Porque tem uma inflamação permanente no pulmão, nos seus brônquios, tem essa reação inflamatória já frequente e, evidentemente, que faz parte do grupo de risco de desenvolver a doença e, evidentemente, se for contaminado, de transmitir o vírus, né? Tem uma interessante, Wanda, que diz soltar fumaça pode transmitir. Eu achei bem interessante e eu faria uma relação assim. Quando a gente sopra a velhinha de aniversário, a gente diz, cuidado aí para não cuspir o bolo, né? É a mesma coisa. A gente, só de falar, nós já estamos eliminando gotículas microscópicas que nós não estamos vendo. Na hora que o fumante está liberando a fumaça, da mesma maneira ele pode estar liberando. Então, sim, né? Se alguém está fumando, mantenha o seu 1,5 metro lá de distância da pessoa para evitar que, na hora que ele solta a fumaça, você, por acaso, aspire alguma gotícula que, porventura, estivesse contaminada pelo vírus e ele pudesse transmitir, estivesse no momento sem sintomas ainda. Então, achei bem interessante essa pergunta. É isso aí. Bom, fibromialgia, a gente já falou, não são imunodeprimidos, viu? Não é uma doença autoimune. Temos mais alguma pergunta aqui? Muitas perguntas sobre fibromialgia. Eu acho que a Geralda aí deve... resume, Geralda, assim, um aconselhamento em uma ou duas frases para as pessoas portadoras de fibromialgia, por favor. As pessoas com fibromialgia, elas têm que buscar as estratégias do manejo da dor, principalmente aqueles exercícios físicos, elas precisam praticar as atividades físicas que ela, de um modo geral, já se faz, que esse é o modelo que a gente trabalha. Trabalhamos com a parte emocional, com a parte física e com a medicação. Então, ter esse controle não é por conta
do isolamento social, que ela vai ficar sedentária, ela pode buscar a sua rotina diária de atividades, ela precisa também trabalhar os aspectos emocionais, que com certeza foram exacerbados nesse momento, então ela precisa buscar o apoio, né? E eu costumo dizer que não só a pessoa portadora de fibromialgia, mas também os familiares, eles precisam também de suporte. Então, que essa pessoa, se ela não faz um acompanhamento psicológico nesse momento, ela já precisa mesmo por conta do tratamento, que esse tratamento é combinado, e de preferência com as técnicas da terapia cognitiva comportamental, que ela vai trabalhar com a consciência, o relaxamento, através da conscientização do corpo, através de relaxar, porque ela vai ficar com a musculatura muito tensa, as dores tendem a se intensificar nesse momento, estresse. Então, que ela busque, né, manter a rotina dela de medicação, de tratamento psicológico, de atividade física em dia. Muito bem. Doutora Blanca, se tiver tosse com sensação de catarro na garganta, sem outros sintomas, deve-se usar máscara dentro de casa? Exclusivamente tosse, isso pode ser até um quadro alérgico, né? Aquela sensação de pigarrozinho na garganta. A princípio, não, né? A não ser que seja um sintoma novo, que você nunca teve nada, e de repente é um sintoma novo que surge, mais repetitivo, começa a te incomodar. Se isso começar a durar alguns dias e aparecer algum outro sintoma associado, especialmente febre, ou se não febre, um mal-estar geral, né? Uma dor no corpo. Quer dizer, a tosse isoladamente seca não tem um significado que preocupa a princípio, né? Mas se isso se repetir, se associar a outros sintomas, aí eu acho que você deve sim procurar usar uma máscarazinha e procurar o contato de algum colega, né, algum médico que possa te orientar qual seria o próximo passo. Tá? Mas só tosse seca e mais nada, aí a princípio não. Tá. Aproveitando, Blanca, que você está com a palavra, aqui tem várias perguntas a respeito da vacina de sarampo. Podemos ser imunizados contra o sarampo na atualidade? Bom, quem é meu paciente sabe que eu, né, não tem nenhuma consulta que eu não fale sobre vacina, e no ano passado, como houve vários casos de sarampo nas escolas, e sarampos em adolescentes e adultos, né, porque as crianças, em geral, elas acabam sendo mais imunizadas, então até 10 anos, a não ser que ela não tenha tomado o reforço, mas nós tivemos vários casos, então, no ano passado, a gente teve que realmente dar um reforço aí nessa vacina de sarampo. Tem uma questão em relação a ela. Essa é uma vacina de vírus vivo. Então, se você está tomando imunossupressor ou imunobiológico, a gente tem que pesar o benefício do momento de vacinar. Então, eu estou numa faculdade em que eu já tive vários casos ali, até professor, isso aconteceu com o paciente, até professor meu já teve sarampo e tal, eu tenho que frequentar a faculdade, eu preciso me vacinar, sim. Então, eu vou orientar como é que você vai fazer com a medicação, você vai parar 2 semanas antes, você vai vacinar, vai ficar 4 semanas sem tomar. E aí, dependendo da medicação, nós vamos orientar como pode fazer. Agora, quem não está tomando nenhum remédio imunossupressor, não está tomando... até metotrexato em doses baixas pode vacinar, né? Tem alguns que não podem, mas biológicos, essas coisas, então, quem não está tomando nada, está só com hidroxicloroquina, está só com alguma coisa analgésica, esse não tem problema nenhum, esse pode vacinar para o sarampo tranquilamente. Mas, se tiver dúvida, entre em contato que nós vamos pesar, né, o benefício de vacinar nesse momento. Quem está bem agora, vou tomar de gripe, posso tomar de sarampo junto, não estou tomando remédio nenhum, pode, deve, né? Aproveitou para ir ao posto de saúde vacinar, aproveita para atualizar a carteira, né? Mas sempre sabendo, tendo a orientação, né, do colega, dependendo da sua doença, dos remédios que você toma. Tá? Tem mais uma aqui, não.
de sarampo. Acho que tem uma paciente que perguntou assim, meu Deus, quando isso tudo acabar, eu vou poder voltar a estudar normalmente, vou poder voltar... Sim, a nossa vida vai seguir, né, Geralda? Nossa vida vai continuar, nós temos que continuar, temos que ter fé que vai melhorar e nós vamos sair melhores dessa, né? O meu hospital, o Hospital do Fundão, ele está, felizmente, recebendo muitas doações, eu até agradeço a muitos que provavelmente estão aqui ouvindo e que fizeram doações para o Hospital do Fundão, né, o Clementino Fraga Filho, e a gente está vivendo momentos muito difíceis, mas eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos e com essas doações a gente está conseguindo também tornar a estrutura melhor para atender e dar um melhor atendimento, né, a todos vocês. Geralda, nós temos ainda 5 minutos e tem aqui uma situação interessante. Tenho muito medo. Minha preocupação é com os meus pulmões. Quando ouço que todos iremos pegar a Covid-19, sinto como uma sentença de morte. Uhum. O que você pode aconselhar essa pessoa? Já nas expressões de vocês já foi falado aí que possivelmente muita gente, ou se não é todas as pessoas, vão em algum momento da vida pegar o Covid, não sei. Mas com relação a esses sintomas que essa pessoa está manifestando, ela tem que perceber e temos que ouvi-la e acolher essa pessoa para identificar que isso realmente ela não está sendo. Porque eu recebo telefonemas, telefonema hoje de uma pessoa que não foi minha paciente, que ela relatou que ela estava assim, todos os sintomas do Covid. E eu perguntei, mas faz quanto tempo que você está, que esses sintomas apareceram? Ela disse, já uma semana. Quase que eu perguntei para ela, mas você ainda... Porque uma semana, todos esses sintomas, né, é muito difícil a pessoa não procurar logo um hospital e manifestar um quadro grave. Então, tem que observar. Nós temos que ficar muito mais atento ao nosso corpo. Nós temos que ouvir melhor o nosso corpo. Nós temos uma necessidade muito grande de ver tudo assim muito imediato, de querer resultados muito imediatos. E muitas vezes paramos para ouvir a sensação. Por isso que esses exercícios de atenção é justamente para isso. É para você sair do barulho dos seus sentimentos e você se cuidar com você. Você começar a perceber isso que eu estou sentindo, esse aperto no coração, esse desespero, esses sintomas todos que se manifestaram agora. Isso é uma situação nova, eu já vinha sentindo. Aqui, eu relaxando, procurando usar todas as estratégias no controle dos pensamentos catastróficos, eu não vou melhorar um pouco? Então, essa escuta é extremamente importante. Por isso, torno a falar da importância de procurar uma pessoa para falar. Se você não tem um profissional, procure alguém da sua confiança para que você possa falar. E outra coisa, e falar também com você mesmo, não é? Não significa que só tenha que falar com o outro. Muitas vezes a gente está sozinha, a gente, através de várias atitudes, a gente fala escrevendo, a gente fala cantando, a gente fala, a gente externa as nossas emoções de várias formas. Muito bem. Aqui nós temos uma última pergunta, porque nós temos que encerrar daqui a 2 minutos. Quais são os riscos dos pacientes que são profissionais da saúde que fazem uso de biológicos em relação ao Covid-19? Evidentemente que os profissionais da saúde, independente de terem ou não uma doença autoimune, independente ou não de usarem biológicos, eles têm um risco aumentado, porque estão ali
de perto, convivendo com os pacientes contaminados todo dia e o dia todo, né? Então, de forma que isso daí, o ideal é, cada caso é um caso, e o ideal é conversar com o seu médico para ver a necessidade de afastamento do trabalho, né? Mas se a doença estiver estável, se você estiver bem, é mais tranquilizador, porém, converse com o seu médico, porque esse enfrentamento realmente é bastante sério, porque a chance realmente é aumentada pela situação em si. Doutor Provenza aqui, parabenizando essa tarde, essa live. Enfim, eu quero aqui pedir à Blanca as suas palavras finais, se despedindo. Infelizmente, eu acho que não deu para responder a todas as perguntas, mas a maioria, e elas foram muito repetidas, eu acho que a gente conseguiu, né? Blanca, por favor, sua... Sim, né? Eu só gostaria muito de agradecer a audiência de todos que puderam estar aqui. Nosso objetivo foi realmente, acima de tudo, além de esclarecer, mas muito mais de tranquilizar a população de pacientes reumatológicos, porque eu acho que o pânico toma conta e as pessoas acabam fazendo bobagens que vão prejudicar aos próprios, né, por até desconhecimento, não por maldade, é claro, mas por desconhecimento. Então, o nosso objetivo foi isso, abrir essa linha, nós todas aqui, eu, Wanda, Geralda, nós estamos à disposição através dos canais que vocês já têm nossos, para tirar as dúvidas, estamos sempre dispostos e vamos ter resiliência, paciência e fé, como disse bem a Geralda e a Wanda. Vamos acreditar que isso vai passar e nós vamos depois nos lembrar, não com saudades, mas com assim muito ganho como pessoas de ter passado por uma fase tão difícil e ter conseguido ultrapassar e de uma maneira, na medida do possível, mais saudável possível. Boa tarde a todos e muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Wanda, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Blanca. Geralda, suas palavras finais. Bom, gostaria de agradecer a todos os participantes e dizer que foi um privilégio trazer essas reflexões, provocar esses questionamentos para que vocês não desistam de se cuidar, não desistam de buscar apoio. Realmente é uma situação onde nós estamos vivenciando vários tipos de sentimentos, de transtornos, mas que a gente pode, de uma forma bem acolhedora, unirmos isso está acontecendo e nos firmar para que esse momento passe. E vai passar, com certeza. Eu quero agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Reumatologia, parabenizar a sociedade por essa iniciativa junto aos pacientes e dizer que realmente foi uma tarde bastante produtiva e, de alguma forma, nós podemos tirar todas as dúvidas dos nossos pacientes. Agradecer a Blanca, agradecer a Geralda e dizer que nós estamos à disposição, caso queiram entrar em contato, todos passamos os nossos e-mails, os nossos endereços, então, de forma que sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Muito obrigada, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos nós.